Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa das jornadas mais incríveis da vida humana, que é o primeiro ano de um bebê. É um tempo de transformação assim tão rápida, tão profunda, que às vezes é até difícil de acreditar. É impressionante parar para pensar, né? Em só 12 meses, um recém-nascido que é totalmente dependente se transforma numa pessoinha com personalidade que já se mexe para todo lado e com as sementinhas da linguagem já brotando. É, de verdade, uma explosão de desenvolvimento. Bom, esse aqui é o nosso mapa para essa análise. A gente vai começar com os pilares do crescimento, depois vamos quebrar o ano em 2 semestres cheios de marcos importantes, dar uma olhada na ciência por trás dos vínculos e, no final, entender como tudo isso cria uma base para a vida inteira. Então vamos lá. Para entender essa transformação toda, a gente precisa olhar para 3 áreas principais que se desenvolvem, e tudo ao mesmo tempo. E o mais importante, elas estão completamente amarradas uma na outra. Pois é, crescer não é só ficar maior. O desenvolvimento acontece em 3 frentes ao mesmo tempo. Tem o pilar físico, onde o cérebro se torna uma rede super complexa. Tem o cognitivo, que é a capacidade de aprender e lembrar, que já está a 1000 desde o comecinho. E o psicossocial, onde o bebê começa a criar os primeiros laços e a ter uma noção de quem ele é. Tudo isso acontece junto, sabe? Uma coisa vai impulsionando a outra. Agora vamos focar na primeira metade dessa aventura. É aqui que o bebê começa a usar os sentidos para tentar decifrar o mundo e a fazer aquelas primeiras e mais importantes conexões com as pessoas. Essa linha do tempo mostra uma evolução que é fascinante. O bebê deixa de ser um serzinho que funciona só na base de reflexos automáticos e passa a ser alguém que age com intenção, que começa a sacar que o que ele faz tem consequências no mundo. E o que é muito legal aqui são os primeiríssimos passos do pensamento científico. Sério, primeiro, o mundo é só reflexo. Aí, de repente, vem um clique. Opa, se eu choro, alguém aparece. Isso já leva aos primeiros experimentos, tipo, balançar um chocalho sem parar só pra ter certeza de que ele sempre faz aquele barulho. É a descoberta de causa e efeito acontecendo ali, ao vivo. No lado emocional, a comunicação começa com o choro, claro, mas evolui de um jeito lindo. O bebê já reconhece a voz de quem cuida dele, busca o contato físico, e aí acontece aquele momento mágico, o sorriso social. Não é mais um reflexo, é uma resposta de verdade a um rosto que ele conhece. É o comecinho de uma conversa. Bom, vamos para a segunda metade do ano. É aqui que tudo acelera de vez. O bebê agora é um participante muito mais ativo, mais curioso, um verdadeiro explorador do ambiente dele. A linha do tempo aqui já mostra um salto na complexidade social, né? Coisas como a ansiedade de separação e o medo de estranhos começam a pintar. E olha, por mais que sejam fases difíceis, na verdade são um ótimo sinal. Mostram que existe um vínculo forte e seguro ali. E a comunicação fica muito mais intencional, preparando o terreno para essa fase de exploração total. O pequeno cientista está de volta, só que agora com ferramentas bem mais avançadas. Acontece um dos maiores saltos cognitivos, a permanência do objeto. O bebê entende que se alguma coisa some da vista dele, ela não deixou de existir. É por isso que o "cadê? Achou?" é a melhor brincadeira do mundo para eles. Esse salto na cabeça é a base para a memória, para o planejamento, para resolver problemas no futuro. E a imitação vira uma ferramenta de aprendizado super poderosa. Socialmente, os laços ficam tão fortes que, de repente, a ausência do cuidador principal gera ansiedade. E estranhar as pessoas, longe de ser um passo para trás, é um sinal muito forte de que o bebê sabe direitinho quem é o seu porto seguro. A comunicação também evolui para gestos bem claros, como apontar para o que quer, e o leque de emoções fica bem mais nítido. Ok, a gente já viu o que acontece no desenvolvimento, mas agora vamos entender por que isso é tão importante. A resposta está na ciência por trás dessas primeiras conexões. O psicólogo Erik Erikson disse que a primeira grande tarefa da vida é resolver o conflito entre confiança e desconfiança. O ponto central é o seguinte: quando as necessidades do bebê são atendidas de forma consistente, ele não aprende só que vai ser alimentado ou aquecido. Ele aprende uma lição que vai carregar para a vida toda. O mundo é um lugar seguro e confiável. E aí vem o John Bowlby com a teoria do apego e nos dá uma imagem muito poderosa. Ele fala que um vínculo seguro funciona como uma base segura. É a partir dessa segurança emocional que a criança cria coragem para se aventurar, para explorar, sabendo que tem um porto seguro para onde voltar. As pesquisas do René Spitz mostram, de uma forma bem dura, o que acontece quando esse afeto não existe. Ele documentou o hospitalismo, que era um declínio físico gravíssimo em crianças que, mesmo alimentadas, não recebiam carinho.
e também a depressão anaclítica em bebês que eram separados das mães. Isso mostra de um jeito muito claro que o cuidado amoroso, a resposta, não é um luxo, é uma necessidade biológica vital. E essa citação da psicanalista Françoise Douto resume tudo de forma perfeita. Ela nos lembra que um bebê não é um projeto de pessoa, sabe? Ele já é um ser humano completo, desde o primeiro dia, com um mundo interior super rico. A comunicação com respeito começa daí. A formação de um vínculo seguro é também o começo da identidade da pessoa. É nessa relação com o outro, se sentindo seguro, amado, que o bebê começa a se entender como um indivíduo separado dos outros. É a primeira noção de eu e do outro. E agora a gente chega na síntese. Como é que todas essas pontas, o físico, o cognitivo, o psicossocial, se amarram para criar o legado que o primeiro ano de vida deixa para sempre? Resumindo a ópera, o primeiro ano é sobre construir a confiança básica no mundo através do afeto. É o começo da comunicação, que nasce com um sorriso. É o despertar da lógica, ao entender causa e efeito. E mais importante que tudo, é desenvolver uma segurança interna que dá para a criança a confiança para explorar, para aprender e para crescer pelo resto da vida. E a gente termina com essa reflexão. Se o primeiro ano é, de fato, o capítulo de abertura da história de uma vida, o que realmente significa dar para esse capítulo o melhor começo possível? Fica aí uma reflexão importante. Agradeço demais a companhia nesta análise.